animais deveriam ter rodas. É sério. Quer dizer, veja como é que um carro consegue atingir altas velocidades de uma maneira tão incrível e ainda tem o benefício de nem sequer precisar gastar energia o tempo todo. Às vezes ele pode só aproveitar um embalo. Sem falar que rodas são extremamente simples se comparadas a pernas articuladas que precisam ter um movimento coordenado e equilibrado para fazer o seu trabalho de locomoção. E não é à toa que há milhares de anos nós humanos masterizamos o poder da roda em nossas invenções, mas até hoje ainda estamos tentando reproduzir toda a complexidade das pernas em nossos robôs de última geração. Mas parece que a vida na Terra fez um caminho diferente e saltou direto para as pernas, sem passar por nenhum momento pelas rodas. A natureza teve bilhões de anos de evolução para produzir animais que se movem com pernas, asas, nadadeiras e até mesmo sem nenhum membro, mas não conseguiu produzir uma simples roda. Ela, como nós a conhecemos, simplesmente não existe no meio natural. Agora, por quê? Será que animais não deveriam ter rodas? Bom, é isso que vamos ver agora. Vamos nessa! Olá, criaturas da internet, eu sou Davi Clazanos e você está assistindo a mais um episódio do Ponto em Comum que só foi possível graças aos meus maravilhosos apoiadores que adorariam saber se realmente não existem rodas animais. Ok, eu tenho que admitir uma coisa, eu menti pra você, porque animais possuem rodas sim, ou quase. Veja, por exemplo, um tatu-bola, que consegue se fechar todo e virar, bom, uma bola. E assim ele pode realmente sair rolando por aí. Mas essa não é bem a intenção, ele ganha esse formato não pela locomoção, mas pela defesa. E tem também um besourinho, popularmente conhecido como rola-bosta, que é capaz de rolar bosta. Mas que merda! Ele é capaz de fazer uma bola de esterco para conseguir transportar esse material de um lugar para o outro. Mas ainda assim, essa bola, essa roda, não movimenta o animal. É o animal que movimenta a roda. Agora, existem certas espécies de planta que de fato deixam uma parte do seu corpo secar e morrer para sair rolando por aí, espalhando suas sementes, o que é típico de filmes de Velho Oeste. Porém, não é isso que queremos. Rolar não é o mesmo que possuir uma roda como parte do seu organismo, assim como você tem. Humanos não possuem rodas para locomoção, mas existem partes do nosso corpo que podem rotacionar. E quando eu falo de rotacionar, você já pode se lembrar, sei lá, da sua mão, que ela pode, por exemplo, girar no seu eixo. Mas é claro que isso tem um limite e chega a um ponto que ela fica toda retorcida e nós precisamos voltar até o estágio inicial. E isso também não é o que procuramos. O que nós queremos mesmo é uma rotação livre, sem a necessidade de voltar para o estado anterior, algo que possa indefinidamente continuar girando. E você possui isso. Temos dentro dos nossos corpos trilhões de pequenas estruturas celulares chamadas de ATP sintase. Elas são responsáveis pela fabricação de uma molécula conhecida como ATP. E ela é basicamente a moeda energética da vida. Todos os processos que acontecem aí dentro do seu organismo para te manter vivo, direta ou indiretamente, precisam de energia, de ATPs para acontecer. Ou seja, nós precisamos constantemente fabricar, sintetizar o ATP através da ATP sintase. E esse equipamento molecular, de certa forma, é parecido com um motor. Ele é constituído de uma parte fixa e outra móvel, que rotaciona livremente para produzir moléculas de ATP. Você e toda a vida na Terra possuem essas pequenas estruturas que rodam livremente como as rodas de um carro, mas ainda assim elas não servem para locomoção. E por fim, o que mais se assemelha com a funcionalidade de uma roda é uma certa estrutura que bactérias possuem para se mover por aí. Algumas delas possuem um flagelo, que a grosso modo é como se fosse uma espécie de cauda microscópica que dá uma propulsão para frente. E o que faz esses flagelos se moverem é uma estrutura na sua base, que é parecida com a ATP sintase, que pode girar sem impedimentos. E junto com ela, o flagelo gira também. E isso, meus amigos, é um exemplo de rotação livre para locomoção. Mas ainda assim, isso está bem longe
de ser uma roda como a de um carro. Agora, por quê? Por que rodas parecem ser tão difíceis de surgir em seres vivos? A barreira mais óbvia para animais não terem rodas é porque nós não encontramos estradas na natureza. Elas teriam que ser construídas. E estradas não são exatamente a coisa mais complexa para ser feita. Isso pode ser até bem simples se comparado com uma represa feita por um castor ou um cupinzeiro por cupins. Então imagina que você é um bicho de uma espécie que tem rodas e é plenamente capaz de fazer estradas. Bom, aí nesse caso vai ser uma maravilha, né? É só partir para abraço, não é mesmo? Cada um vai construir um pedaço de uma estrada aqui, outra acolá, e aí uma vez que essa enorme estrutura estiver totalmente feita, ela só precisa de poucos reparos de vez em quando. Teria só que os membros da espécie se revezarem na construção e na manutenção desse bem comum. Tudo daria certo, não é? Assim, daria certo se na prática as coisas não fossem diferentes, se cada indivíduo não tivesse os seus próprios interesses. E sendo realista, se um bicho construísse uma estrada, ele iria estar gastando seu próprio tempo e energia nisso, ao invés de ficar procurando comida ou acasalamento. Enquanto que por outro lado, os seus vizinhos poderiam plenamente desfrutar dessa estrada sem custo nenhum, mesmo sem terem ajudado em nada, sem ter nem sequer movido uma palha. Dessa maneira, eles poderiam gastar mais tempo e energia na procura de comida e acasalamento, mais do que, pelo menos, o indivíduo bondoso que construiu essa estrada para todo mundo. Tem uma obra estada ali construindo a estrada para todo mundo aí, ó. Ei, continua aí, Otávio. Ou seja, quem tivesse esses gênios de construção teria menos comida, o que significa uma menor sobrevivência. E também teriam menos acasalamentos, o que significa menos descendentes. Ao longo de gerações, a tendência seria de que esses gênios de construção simplesmente desaparecessem da população, porque quem o possui estaria se dando pior, na verdade. Isso então quer dizer que não é o desafio físico ou de habilidade que impede que animais construam estradas, mas sim o desafio do altruísmo, de fazer algo pelo benefício dos outros. E o altruísmo até que acontece no meio selvagem, mas isso só é feito entre os membros de um mesmo grupo, que de alguma forma são aparentados ou convivem juntos, como os lobos de uma alcateia, que caçam coordenadamente em equipe. Então, cada grupo de indivíduos teria que ter a sua própria rede de estradas, e é claro, eles não poderiam deixar os forasteiros usarem. Teriam que defender o seu território. Mas isso é muito complicado, porque a ideia de estradas é justamente poder ligar dois pontos distantes. Então, uma rede de estradas ocuparia um território gigantesco, algo muito maior do que um grupo pudesse defender de maneira eficaz. O que é diferente de uma represa ou de um cupinzeiro, que ocupa uma área muito menor, que pode ser muito mais facilmente defendida. Nós, humanos, só conseguimos ter estradas por aí porque nós atingimos um nível de abstração tão grande a ponto de se criar um governo ou uma entidade que é capaz de coletar recursos e construir bens de uso coletivo. Mas existia uma época em que a nossa espécie vivia em tribos que podiam frequentemente brigar entre si. Não existia um governo ou qualquer outra entidade que unisse totais desconhecidos ou até inimigos pessoais para construir um bem de uso coletivo. Por isso que mesmo já com a tecnologia necessária para se fazer estradas, nós ainda não tínhamos. Não era um problema técnico, era um problema de cooperação. E na verdade até a própria roda em si demorou muito para surgir. Por incrível que pareça, ela é uma invenção relativamente recente e muito mais complicada de se fazer do que parece. A roda tem os seus problemas. Eu não sei se você já reparou, mas rodas são difíceis de se fazer. Elas precisam ter um eixo que liga duas delas e passa por uma estrutura que vai ser carregada, tipo um carro, uma carroça ou, teoricamente, animais. Isso parece algo simples, mas, cara, para que isso realmente funcione, precisa tudo estar perfeito. O eixo precisa ser perfeitamente reto e ter um diâmetro só um pouquinho menor do que o buraco que ele passa. Se o diâmetro do eixo for pequeno demais, ele fica frouxo.
E se for grande demais ou não for perfeitamente reto, ele pode nem sequer conseguir girar. E atingir essa perfeição era um tanto quanto difícil, principalmente se você não tem máquinas industriais como nós temos hoje. Por isso que nós inventamos a roda relativamente há pouco tempo, por volta de 3.500 anos antes de Cristo. Que foi o que muitos de vocês acabaram acertando lá no Instagram. Que ó, aproveita e me segue lá no Insta para não perder as próximas perguntas. Dá lá uma olhadinha. Mas rodas não são só um problema pra gente, mas também para a evolução. Tudo teria que estar perfeitamente na medida certa para que rodas de um ser vivo funcionasse. E, bom, problemas, como você sabe, podem acabar acontecendo. Vai que com o tempo o eixo das rodas entorte um pouco por causa do peso do indivíduo, aí não fica mais totalmente reto. Ou vai que ele fique magro, ou gordo, ou inchado por causa de uma inflamação. Tudo isso poderia alterar o diâmetro do eixo e assim inutilizar completamente as suas rodas. Ou pior ainda, dentro de uma variação genética normal que qualquer espécie tem, frequentemente iriam nascer indivíduos com um eixo ligeiramente diferente do que deveria ser. E aí as rodas deles nunca iriam funcionar. E essa galera toda não seria favorecida na seleção natural. E pior ainda, mesmo que as rodas funcionem, imagina só as suas implicações. Porque assim, né, ter rodas que giram livremente, em outras palavras, é ter uma parte do seu corpo que não é fixa ao resto dele. Isso seria bem estranho. As rodas e o restante do corpo podem até fazer contato físico entre si, mas eles não estão conectados e isso causa um grande problema. Porque imagina só, se uma parte do seu corpo não é ligada a ele, como é que vai chegar oxigênio lá e como é que as excretas vão ser coletadas? Não vai ser possível ter vasos sanguíneos para ter esse tipo de troca entre essas duas partes do organismo. As rodas teriam que ter um sistema sanguíneo completamente independente. E não só isso, mas teria que ter também, só para elas, um sistema respiratório, digestivo, nervoso e tudo mais. Elas seriam basicamente como um indivíduo à parte, separado e independente de você. E além disso ser bem estranho, é algo bem improvável de acontecer pela evolução. Uma espécie teria que duplicar todos os seus sistemas do organismo e adequá-los às necessidades específicas das rodas, o que é realmente uma mudança extremamente absurda. E aí talvez você possa até dizer que ok, as rodas realmente são complexas mesmo, mas sabe o que é muito mais complexo do que rodas? O seu cérebro. Olha só o que bilhões de anos de evolução conseguiram fazer. Tantas espécies com corpos e habilidades únicas. Será que não foi só o acaso que acabou fazendo com que ninguém tenha rodas? E aí eu tenho que dizer que não foi só o acaso. Porque supondo que elas sejam possíveis, rodas como produto final podem ser até bem úteis para a sobrevivência de uma espécie. Mas o caminho evolutivo, os intermediários de um corpo sem rodas para um com elas, é que parecem ser o grande problema. Imagine que acabou de surgir um organismo com um nível intermediário de rodas. E, bom, seja lá como foi isso, seria completamente inútil. Como eu disse, elas e o seu eixo precisam estar em proporções muito específicas para que sejam minimamente funcionais. Agora imagine uma estrutura intermediária que nem sequer chega a ser uma roda, não vai servir para absolutamente nada e vai estar muito longe disso. Agora já o seu cérebro, apesar de ser a estrutura mais complexa do universo até onde sabemos, ele surgiu através da evolução porque os seus intermediários eram bem úteis. Imagine um grupo dos nossos ancestrais, em que acabou de surgir um indivíduo que tem um cérebro um pouquinho mais inteligente. Bom, aí nesse caso vai ser ótimo. Ele vai ter o potencial de conseguir compreender e manipular melhor o mundo à sua volta, e assim ter mais descendentes, que podem ser um pouquinho ainda mais inteligentes. Ou seja, a evolução possui limitações e nós podemos ver isso ao nosso redor. O mundo à nossa volta não possui estradas e o terreno da vida é irregular, cheio de imperfeições. Por isso que um caminho evolutivo muito mais proveitoso do que o de rodas
foi o de membros, que podem não só ser capazes de locomoção, mas também de escalar, cavar, fazer gestos e manipular objetos. A versatilidade do que nós podemos fazer certamente é muito maior, e tudo graças a bilhões de anos de evolução na vida da Terra, que por acaso nos trouxeram para esse exato momento em que eu e você somos quem somos. Você já parou para pensar como nós somos um tanto quanto limitados enquanto espécies que evoluem? Por exemplo, você, eu e todos os mamíferos, aves, répteis e anfíbios possuem um ancestral comum que veio da água. Ou seja, todos nós possuímos um ancestral comum que parece com um peixe. E esse modelo corporal de peixe foi que serviu de base para que a evolução moldasse todos os outros organismos que vieram depois. E nesse modelo corporal de peixe não haviam rodas, porque elas são completamente inúteis no meio aquoso. Elas só servem para a terra. É uma limitação da física. Assim como a física que não fez Einstein famoso. Clique bem aqui para saber se não foi a física, então o que será que fez Albert Einstein famoso? Essa é a história de um aluno não muito exemplar que acabou se tornando um sinônimo de inteligência. Vai lá ver que essa história ficou incrível. E se você quiser saber como que eu faria o design de um animal com rodas, basta você escutar o nosso podcast exclusivo para apoiadores do canal, como a Leilani, que tá aí mostrando o seu irmão Caleb, junto com seu fiel companheiro, o Crypto, que pode até parecer um cachorro, mas talvez seja um lobo. Olha, mas de verdade, muito obrigado por acreditar no ponto em comum e na sua mensagem, valeu mesmo, gente, obrigado. E se assim como eles, você quer também aparecer aqui no fim do vídeo, ter acesso ao nosso grupo e podcast exclusivo, basta você clicar bem aqui e se tornar também um apoiador do maior canal de divulgação científica do Nordeste. E é isso aí, minha gente, até a próxima quarta-feira, viu? Não se esquece, é dia de quarta agora. Tchau!